Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre um tema que eu tinha prometido desde a semana passada, que é a coragem de não agradar. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que esse não é um tema super fácil para mim. Esse é um tema que eu venho me desafiando e eu venho me trabalhando muito para conseguir realmente a assertividade nele. Mas é um tema que eu acho que a gente precisa falar. E quando eu publiquei, muita gente mandou mensagem dizendo: eu me identifico com isso, eu não consigo, às vezes eu não quero fazer uma coisa e eu vou e faço, para agradar alguém. E, na verdade, desde que o mundo é mundo, que a base, né, da sociedade são os relacionamentos entre as pessoas. E nós crescemos entendendo que o ideal é que essa relação seja positiva, que o ideal, o mundo perfeito é que essa relação entre as pessoas seja boa. Ok. Nessa coisa cultural de sempre precisar agradar os outros, de sempre precisar que essa relação ela tenha aí um equilíbrio e muitas vezes, para que isso aconteça, a gente precisa dizer sim querendo dizer não, a gente precisa quebrar esse conceito, a gente precisa quebrar e principalmente nós mulheres que pela cultura nós fomos muito mais criadas para dizer sim, para agradar. E apesar de hoje isso ser uma coisa que tem mudado, mas culturalmente a gente ainda traz muito essa bagagem. Então as meninas não podem isso, não podem aquilo, olha, você não pode subir aí porque você é menina, você não pode fazer isso porque você é menina. Então a gente sempre foi muito mais tolhida do que os meninos. Então isso vem de uma relação cultural. E aí, a consequência disso é o sentimento de frustração. Porque quando você faz uma coisa esperando o reconhecimento do outro, quando você faz algo para agradar alguém, você naturalmente e inconscientemente trabalha a sua cabeça para receber o reconhecimento. E muitas vezes esse reconhecimento não vem. Então, esse desagradar o outro é um processo que começa de dentro da gente. Essa nossa capacidade de aceitar que nós não precisamos agradar a todo mundo. E aí é um trabalho que, se a gente for pensar, querer o reconhecimento do outro é colocar na mão de alguém a responsabilidade de parabenizar você ou de reconhecer você por aquilo que você faz. E o sentido da felicidade, e todos os autores que falam de felicidade, de realização, eles vão na contramão disso. Eles falam justamente que a felicidade ela está em você se aceitar como você é, em você reconhecer as suas qualidades, em você reconhecer o seu potencial. E esse trabalho íntimo de reconhecimento faz com que naturalmente as pessoas também reconheçam você por aquilo que você é. E eu li uma frase recentemente que, para mim, foi inclusive o que me levou a fazer aquela publicação sobre isso. A coragem de desagradar, a coragem de ser feliz passa também pela coragem de desagradar, pela coragem de ser detestado muitas vezes, pela coragem de não ser aceito, né? E a gente não tem essa cultura de tudo bem, de dizer não e pronto, e ok. E eu lembro que eu fiz uma viagem uma vez com meu marido e ele pontuou isso desse país que a gente estava, dizendo que nesse país as pessoas eram muito pragmáticas. Você perguntava uma coisa, você pedia uma coisa e as pessoas respondiam com não e esse não tinha explicação. Era não e ponto. Do mesmo jeito que quando você diz sim, você não precisa explicar, a gente tem a cultura do você quer ir ao cinema? Não quero porque isso, porque aquilo, porque aquilo. É muito difícil a gente responder uma pergunta com um não seco. E isso é uma coisa que eu comecei a pensar de, poxa, como ainda é difícil a gente ouvir, né? Como é difícil a gente, talvez pelo fato da gente não conseguir ouvir e absorver bem o não, a gente também não tenha tanta facilidade de dizer o não. E aí você pode me perguntar assim, o que isso tem a ver com empreendedorismo? Eu recebo diversas perguntas, diversas mensagens e desabafos de mulheres que dizem assim, olha, eu tive uma ideia, eu tenho uma paixão, eu tenho vontade de fazer isso, fazer aquilo, mas eu não recebo apoio, as pessoas não acreditam na minha ideia. E aí, esse receber uma negativa, você não ser reconhecida por alguma coisa ou alguém não apoiar o que você pensa em fazer, faz com que muitas vezes a gente paralise. E uma ideia que poderia ser maravilhosa, que poderia ser super bem executada, ela fica estagnada,
simplesmente porque a gente não desenvolveu a capacidade de se aceitar sem precisar que o outro valide a nossa decisão ou a nossa opinião. A gente precisa muito da validação do outro. E aí, o conselho que eu deixo é: vamos tentar nos libertar dessa escravização, né? E não é pelo outro, é pela gente. E não deixa de ser uma escravização, porque na hora que você está ali dependente ou você está à mercê do que alguém pensa de você, à mercê de agradar essas pessoas, você está perdendo realmente a sua coragem de ser feliz, a sua coragem de desbravar o mundo de acordo com aquilo que você pensa e aquilo que você acredita, né? Então, lógico que a gente não vai sair por aí desconsiderando a opinião das pessoas, não é isso. Mas é a coragem de você caminhar com as próprias pernas sem precisar que a opinião dos outros trave o seu progresso, né? Então, lógico que considerar uma opinião, até porque muitas vezes nós estamos erradas, né? Então, nem sempre a gente vai estar certo no caminho que a gente quer seguir. Mas o que é importante é que a gente não perca a nossa essência e a nossa capacidade, porque essa dificuldade do não, ela muitas vezes vem da gente. Ela não vem do outro, ela vem da gente. Então, a gente imagina que a outra pessoa vai ficar chateada de ouvir o não. A gente imagina que a gente não pode desagradar, porque se alguém nos faz um convite para ir para algum lugar e a gente não tem vontade, se a gente disser não, a gente está desagradando e essa pessoa vai ficar triste, vai ficar chateada. E na maioria das vezes, nem é isso que acontece, né? Então, se a gente experimentar dizer não e agir conforme a nossa própria vontade, quem sabe a gente vai conseguir encontrar essa felicidade um pouco mais rápido, porque essa felicidade vai realmente estar vindo de dentro. Ela não vai depender do que alguém acha, do que alguém pensa, do que alguém fala. Então, era isso, eu queria compartilhar com vocês esse pensamento sobre a coragem de desagradar, a coragem de dizer não, a coragem de não ter necessariamente que ser aceito o tempo inteiro por todo mundo, porque nós não vamos agradar a todo mundo o tempo inteiro. Às vezes você vai fazer uma coisa que uma pessoa vai amar e outra não vai gostar, e tá tudo bem. O importante é que você alinhe aquilo que você faz com a sua expectativa de vida, com aquilo que você espera para você e com aquilo que você quer plantar para colher lá na frente. Então, vamos nos libertar dessa necessidade da gente ser sempre reconhecido, da gente precisar sempre da aprovação do outro. Acho que isso é um caminho, por isso que eu falo, vamos tentar, porque é uma tentativa, é um caminho cheio de acertos e erros, né? A gente vai tentar e a gente vai conseguir, outras vezes a gente vai tentar e a gente não vai conseguir, mas o importante é que a gente lute, para que a gente realmente desbrave esse caminho e a gente quebre essa barreira, porque a gente vai conhecer realmente a liberdade.